Alguns de vocês eu não vejo há quase 2 anos, então é muito bom revê-los. E para tratar desse tema tão atual, tão importante, eu acho engraçado porque eu tenho falado, engraçado no sentido de curioso, eu tenho falado sobre esse tema algumas vezes esse ano, e cada vez que eu vou falar, na semana que antecede, acontecem novidades, né? Então parece que as coisas estão andando num ritmo tão acelerado que as palestras vão ficando obsoletas e a gente precisa ficar revendo sempre, porque tem muita coisa nova e preocupante acontecendo. E me pediram para falar então sobre direito e sexualidade, sobre como nós podemos orientar nossos filhos nessa questão. Eu não tenho filhos ainda, mas por estar na universidade continuamente já há 10 anos, então eu tenho lidado muito com jovens e muitos dos filhos de vocês talvez estejam nessa condição, ou estão se preparando para entrar na universidade, ou acabaram de entrar na universidade. E eu tenho que dizer a vocês que a universidade é o centro de onde as questões sobre sexualidade elas têm sido discutidas, e elas são como a universidade ela é como que um caldeirão onde novas ideias são testadas, né? Um certo autor que não é protestante disse que na universidade o que se faz hoje são experimentos contra a realidade, e eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente na palestra, para que vocês entendam que o grande lugar para onde vocês devem olhar com preocupação quando vocês pensam sobre as questões de gênero, sobre a sexualidade, não é para o Senado, não é para o Congresso, é para a universidade, é onde essas coisas estão de fato acontecendo. E quando a gente pensa sobre sexualidade e gênero, a gente precisa entender que existe uma complexidade muito grande nessas questões. A gente começa olhando para o nível mais básico, onde essas questões aparecem, que é na tentação individual, certo? Esse deveria ser o nosso primeiro olhar. A gente olha para a tentação sexual no nível individual, certo? Obviamente, a nossa preocupação maior hoje em dia é a tentação sexual que lida com a homossexualidade. Mas a gente precisa pensar biblicamente, e pensar biblicamente é compreender que essa tentação homossexual, seja como for, ela é parte de um problema que a Escritura descreve como um problema único, que é o problema da tentação sexual causada pela distorção do pecado, da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E junto com essa tentação individual, sexual, nós temos o que a gente poderia chamar do nível da justificação teórica dessas tentações. Eu queria que você pensasse sobre o que acontece lá no Jardim do Éden. O que acontece no Jardim do Éden é um padrão para como as tentações em geral e as tentações sexuais aparecem. Vejam que os nossos primeiros pais eles foram tentados individualmente, tentados a comer do fruto proibido. Só que antes deles de fato comerem, o que foi que eles fizeram? Eles encontraram uma justificativa intelectual, uma justificativa teórica para o pecado. E esse é o padrão que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, vai dizer que acontece com todos os homens. Ele diz que os homens, conhecendo a verdade de Deus, eles suprimem a verdade de Deus, ou seja, eles encontram na sua mente obscurecida um meio de justificar o pecado. E esse é o segundo nível das questões que a gente precisa considerar importante. E existe um terceiro nível, que nem sempre aparece em todos os pecados, em todas as tentações, mas que o apóstolo Paulo também em Romanos 1 diz que com frequência acontece, que é o nível da aceitação social do pecado. Paulo, no finalzinho de Romanos 1, ele diz que os homens não apenas praticam o pecado, mas eles aprovam aqueles que praticam o pecado. Então, são 3 níveis do problema da tentação sexual que precisam ser vistos em conjunto. Não são exatamente questões separadas, mas são partes, e por isso a engrenagem aí, são partes de um mecanismo pelo qual o pecado ele encontra espaço na vida humana.
Então, quando a gente fala sobre direito e sexualidade, a gente precisa tratar, em alguma medida, de toda essa complexidade. Claro que não dá para fazer isso nos limites de uma palestra de 1 hora, mas a gente precisa olhar, pelo menos rapidamente, para todas essas facetas do problema. Então, eu queria tratar com vocês hoje de 3 questões relativas à sexualidade. Aí eu vou inverter a ordem. Eu vou começar da última para a primeira. Nós vamos tratar da questão que eu estou chamando de jurídico-política. Depois nós vamos tratar da questão intelectual ou teórica. E, por fim, nós vamos rapidamente falar sobre como essas coisas desembocam em questões individuais da sexualidade humana. Então, vamos para o primeiro ponto, a questão jurídico-política. Bom, todos vocês devem acompanhar em alguma medida os muitos acontecimentos relativos às questões sexuais no mundo do direito, da política. E essas coisas elas têm vindo por meio do que se chama de políticas identitárias. O que são políticas identitárias? Políticas identitárias são políticas públicas, são ações coordenadas do governo civil com vista a promover um determinado bem público. Isso é a definição de política, certo? Política governamental, política pública, são ações coordenadas do governo com o objetivo de atingir um determinado alvo, que é considerado um bem público. E o que são políticas identitárias, certo? São políticas que focam nos interesses de determinados grupos da população, que são identificados por um critério subjetivo de identidade. A expressão política identitária ela surgiu no início do século XX, ligada nos Estados Unidos ao movimento dos direitos civis dos negros. Certo? Foi quando apareceu pela primeira vez a expressão política identitária. Os negros, então, se reuniram, passando a se ver como um grupo específico da população, identificado pela sua raça ou etnia, e passaram a pleitear perante o governo civil direitos específicos ligados à sua identidade. Essa expressão política identitária ela foi sendo expandida e hoje ela é utilizada para os mais diversos grupos. Então nós temos políticas identitárias ligadas às mulheres, nós temos políticas identitárias ligadas aos idosos. No Brasil nós temos um Estatuto do Idoso, né? Então uma série de políticas governamentais voltadas para esse grupo da população que é identificado de acordo com a sua idade. Nós temos políticas identitárias ligadas a grupos indígenas e assim por diante. Obviamente, como é que funciona esse mecanismo da discussão sobre políticas identitárias? Basicamente, o que é que acontece? Esses grupos, sejam identificados pela etnia, pela idade, pelo gênero, pela sexualidade, eles são bombardeados, e daí vem a questão teórica, que a gente vai falar adiante, eles são bombardeados pelo que os teóricos chamam de um processo de conscientização. E o que significa conscientização? Significa colocar na mentalidade dos indivíduos uma consciência de grupo, uma consciência de pertencimento àquela determinada categoria. Esse processo é um processo complexo e não dá para a gente falar com muito cuidado sobre ele aqui, mas imagine o seguinte, você passa a ser visto não como um indivíduo, Vinícius, né, mas você passa a ser visto a partir de certas categorias, de certas características que são consideradas relevantes para essa identidade de grupo. Então, você é negro, ou você é mulher, ou você é LGBT. Então, essa é uma forma de conscientização, em que o indivíduo ele é diminuído e ele passa a se tornar apenas parte dessa coletividade que é o grupo identitário. E esse fenômeno da conscientização ele é trabalhado pelos teóricos sempre no sentido de convencer esse grupo de que eles estão debaixo de um tipo de opressão. Então, seja o machismo, seja a heteronormatividade, seja o preconceito racial, eles estão debaixo de um certo tipo de opressão. E eles estão debaixo desse tipo de opressão sistêmica por causa da sua identidade previamente atribuída. Então, você está sofrendo porque você é negro, você está sofrendo porque você é mulher, você está sofrendo porque você é
homossexual. E então, esse processo de conscientização e de identificação da opressão, ele visa, no final, a se atingir uma determinada mudança na sociedade. E essa mudança é exatamente aquilo que nós chamamos de políticas identitárias. Quando o movimento da liberdade sexual aconteceu na década de 60, ele não era um movimento ligado a políticas identitárias. Os primeiros teóricos da sexualidade, eles, na verdade, eram bastante avessos à ideia de identificação como um grupo, de identificação da sexualidade como um caractere identitário. Só que, aos poucos, essa ideia de liberação total, ela foi vista como sendo não capaz de promover as mudanças na sociedade que eles consideravam necessárias. Então, por volta da década de 80, começa a haver, com mais dedicação, vamos dizer assim, um esforço de construção de uma identidade sexual, ou melhor dizendo, de uma sexualidade como um caractere de definição da identidade humana. E aí, esse processo, ele culmina naquilo que hoje nós chamamos de políticas de gênero, certo? Políticas de gênero são políticas identitárias que têm como foco um determinado grupo da população ou determinados grupos da população que são identificados de acordo com o conceito de gênero, certo? E aí, o que é que acontece? Essa é a grande discussão política e jurídica dos nossos dias. Se você entrar em qualquer faculdade de direito do Brasil, na verdade do mundo ocidental, se você entrar em qualquer faculdade de direito do mundo ocidental, não só de direito, mas vamos focar no direito, você vai encontrar grupos de pesquisa relacionados à sexualidade e gênero. Você vai encontrar revistas específicas sobre sexualidade e gênero. No Brasil existe um fenômeno curioso, que é a constituição de um chamado direito homoafetivo, né, que é uma expressão cunhada no Brasil, inventada por uma, quer dizer, é a pessoa a quem geralmente se atribui esse termo, por uma ex-desembargadora do Tribunal do Rio Grande do Sul, hoje advogada, Maria Berenice Dias. Ela cunhou a expressão homoafetividade e hoje existe o que se chama de um direito homoafetivo, que é um conjunto de estudos em direito voltados para a identidade de gênero e a sexualidade. Em termos de legislação, né, vocês vieram aqui para me ouvir falar pelo menos um pouco sobre o que é que existe no direito relacionado à maneira como nós podemos educar nossos filhos com respeito à sexualidade e ao gênero. O que é que existe hoje em termos jurídicos relacionados a políticas identitárias de sexualidade? Desde 2010, no Brasil, é possível o que se chama de constituição de uma família entre pessoas do mesmo sexo, a chamada união homoafetiva. Muita gente pensa que porque não existe uma lei do casamento homoafetivo, não existe casamento homoafetivo no Brasil. Isso é uma grande mentira, porque em 2010 o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu que casais do mesmo sexo são hábeis a formar família. Em 2010, apenas o que se chama de união estável. Mas em 2013 veio o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e editou uma resolução proibindo os cartórios de recusar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, se você for a um cartório, você não, né, graças a Deus, mas se um casal homoafetivo for a um cartório querendo constituir um casamento ou se habilitar para o casamento, o tabelião que recusar está sujeito a sanções disciplinares, inclusive a pena de demissão, certo? Então, ele pode perder a função de tabelião por se recusar a casar pessoas do mesmo sexo. Isso é uma realidade, não é de hoje não, é desde 2013, ok? O que existe além disso com relação à sexualidade e gênero? Hoje a discussão da vez, pelo menos como eu vejo as coisas, é a questão do nome social, né? Se algum de vocês não ouviu ainda essa expressão nome social, ela se refere ao direito de travestis, transexuais e etc., de serem identificados não pelo seu nome registral, né, aquele que está lá na certidão de nascimento, mas de se identificarem pelo nome que eles desejam ser identificados,
um nome condizente com o que eles chamam de identidade de gênero. Então, se um determinado indivíduo nasceu do sexo masculino, recebeu um nome masculino, mas hoje se identifica como alguém do sexo feminino, ele tem direito, pelo menos em algumas instâncias, por exemplo, no seu CPF, se for um advogado na sua OAB, na sua carteira da OAB, de ter lá não o seu nome registral, mas o nome que ele mesmo se atribui a partir da sua identidade de gênero. Então, o nome social hoje já é uma realidade na maioria dos documentos. Na Universidade Federal, em todas as universidades federais do Brasil, um aluno que queira ser na chamada, chamado pelo nome social, tem esse direito assegurado por um decreto presidencial do ano de 2016, salvo engano. Essa semana, e aí a novidade mesmo, foi dia 22, ressuscitou uma discussão antiga, né, que estava lá no Supremo Tribunal, acho que há quase 20 anos, e ela voltou a ser discutida essa semana, que é a questão da alteração do registro civil. É mais do que o nome social. No nome social, o registro do indivíduo permanece igual. Então, ele continua tendo lá o seu nome que foi atribuído pelos seus pais. Mas ele pode socialmente usar um outro nome. A alteração do registro civil visa outra coisa. Visa mudar mesmo a certidão de nascimento ou casamento para fazer constar ali um nome que seja de acordo com a identidade atribuída pelo próprio indivíduo. E isso já é aceito hoje nos casos em que o transexual faz a cirurgia de mudança de sexo. Então, geralmente, ele consegue judicialmente a alteração do seu registro civil. O que o Supremo Tribunal começou a discutir essa semana e parou novamente é a possibilidade de, sem a cirurgia de mudança de sexo, um indivíduo transgênero, transexual, travesti, receber o direito à alteração do seu registro. Isso é algo que ainda não está decidido, mas deve acontecer aí dentro de pouco tempo. Deve ser permitido, porque, salvo engano, 5 ministros votaram a favor já. São 11, então basta mais um ministro votar a favor para que o julgamento seja consumado por maioria. Mais preocupante ainda do que isso, aconteceu também essa semana. A Maria Berenice Dias, que hoje é presidente da Comissão de Direitos Sexuais do Conselho Federal da OAB, ela apresentou ao Senado Federal uma proposta, uma sugestão de projeto de lei que cria o chamado Estatuto da Diversidade Sexual. Passa aí, por favor. Eu botei aí para testar quem aqui é moderno. Botei um QR Code. Se você apontar o seu celular para cá, para o QR Code, você vai poder ler o anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual. Se vocês não conseguirem fazer isso, depois eu passo o slide, não tem problema. Mas esse projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, anteprojeto, na verdade, ele é um projeto bastante radical. É uma proposta legislativa que inclui severas restrições à liberdade dos pais. Se eu fosse citar todas aqui, eu ia passar um tempão só mostrando para vocês o projeto. E eu separei os dois artigos que estão logo no início da lei. O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que ninguém pode ser privado de viver a plenitude de suas relações afetivas e sexuais, vedada qualquer ingerência de ordem estatal, social, religiosa ou familiar. A família não poderá intervir na expressão afetiva e sexual de nenhum dos seus membros. O artigo 6º reforça essa ideia dizendo: ninguém pode sofrer discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, real ou presumida, por qualquer membro de sua família, da comunidade ou da sociedade. Esse projeto foi apresentado, anteprojeto foi apresentado no dia 23, na quinta-feira, salvo engano, e, obviamente, ele deve passar por uma longa discussão nas duas casas legislativas, mas é de causar alguma preocupação que um projeto dessa radicalidade esteja agora em vias de ser apreciado e votado pelo Congresso Nacional. Mas eu queria, então, pensar com vocês um pouco além do que existe e do que está por vir. Eu queria pensar com vocês de onde essas coisas vêm, ou como elas encontraram tanto espaço na sociedade em tão pouco tempo. E aí a gente precisa voltar um pouco, sair do Congresso, sair da presidência, sair da OAB e olhar um pouco para a universidade, certo?
Não é que essas coisas, a homossexualidade nasceu na universidade, isso é óbvio que não é disso que eu estou falando. Mas é na universidade que esse fenômeno da identidade de gênero tomou corpo nesse nível que nós estamos vendo agora. E esse processo é um processo que é um pouco difícil de traçar, mas há algumas figuras que são importantes para a gente entender como essas coisas aconteceram. Essas questões de gênero, elas não surgiram, por incrível que pareça, no âmbito da psicologia, nem da psicanálise, nem da psiquiatria, embora haja uma contribuição importante, sobretudo da psicanálise, na construção de uma certa mentalidade a respeito da sexualidade, que é muito diferente da mentalidade de 100 anos atrás. Mas eu não tenho domínio nessa área, então eu vou pular tudo que diz respeito à psicanálise e à psiquiatria e à psicologia. Mas, a bem da verdade, é na filosofia que essas coisas encontraram o seu lugar próprio, que as discussões de gênero e sexualidade encontraram o seu lugar mais fértil, o seu solo mais fértil. E aí a gente pode olhar primeiro para um cidadão muito querido nosso, para não dizer o contrário, que está aí sorridente, olhando para todos nós, né? Na verdade, ele era sociólogo, historiador, mas ficou conhecido pela sua obra filosófica, o francês Michel Foucault, certo? Essa seria a figura mais importante para a gente estudar, se você quiser entender bem o fenômeno moderno das discussões sobre sexualidade. É para Michel Foucault que você deve olhar em primeiro lugar, certo? Ele escreveu uma obra em 3 ou 4 volumes, agora me confundi, chamada História da Sexualidade. E é nesse livro que está o germe de todas as discussões que estão sendo travadas hoje. Depois de Foucault, em meio à parte, são 2 desenvolvimentos meio que paralelos, aparecem algumas figuras que hoje nós conhecemos como a Escola de Frankfurt. Aí estão 3 dos mais célebres representantes dessa escola filosófica, né, Horkheimer, Adorno e Habermas, olhando lá do fundo, certo? São 3 filósofos bastante lidos nas ciências humanas, bastante estudados e que têm uma contribuição decisiva para as discussões modernas sobre sexualidade e gênero. E, por fim, aí sim, essa, né, foi quase tocaram fogo nela, simbolicamente tocaram fogo numa boneca dela, né, quando ela esteve recentemente no Brasil, Judith Butler, certo? Judith Butler é uma estudiosa das questões de gênero, das mais radicais. E de certa maneira, ela consuma aquilo que Foucault apenas anteviu lá na sua História da Sexualidade. Ela leva às últimas consequências algumas das teses de Michel Foucault sobre a sexualidade. Se a gente quiser entender bem o que é que está acontecendo hoje com relação à sexualidade e gênero, a gente precisa olhar para o que essas cabeças pensaram e expressaram em suas obras teóricas. Porque é a partir dessas teorias que o movimento LGBT ganhou mais fortemente a sua consciência identitária e tem, então, a partir dessas teorias, lutado para conquistar direitos, como a gente tem visto eles conseguirem em tantas áreas. Se a gente tivesse de identificar algumas características dessa teoria moderna, da teoria contemporânea do gênero, o que é que a gente poderia dizer, de onde elas vêm, o que é que está na base dessas teorias? Três conceitos básicos me parecem necessários para a gente entender o que está acontecendo nas teorias de gênero. O primeiro a gente chama de historicismo, o segundo a gente chama de irracionalismo linguístico e o terceiro é o que nós chamamos de estudos críticos. O que é o historicismo? Imaginem vocês o seguinte, no séculos 18 e 19, se um sociólogo pensava sobre por que o Brasil é pobre, muitos sociólogos que pensaram sobre essa pergunta respondiam da seguinte forma: o Brasil é pobre porque ele está localizado mais próximo da linha do Equador. As nações mais próximas da linha do Equador e que têm um clima tropical são nações mais pobres e menos propensas a enriquecer. Quantos de vocês concordam com essa resposta? Levante a mão. Mas, se a gente pensar nas teorias sociológicas e nas ciências humanas em geral, dos séculos 18 e 19, elas eram teorias bastante deterministas.
Então, uma nação é rica ou pobre pela localização geográfica e pelo clima dela, né? Um dos pais da criminologia moderna, estudado em direito, chamado Lombroso, ele dizia que era possível identificar se alguém era um criminoso ou não olhando a sua arcada dentária. Então, se você tem aquela arcada mais larga, meio de italiano assim, você é alguém da máfia, certo? Mas é engraçado hoje, mas isso foi levado muito a sério. Então, a teoria de Lombroso ela era usada para provar que alguém era culpado ou não de um determinado crime, pelas suas características físicas. Então, vejam que havia um determinismo predominante. Essas teorias deterministas, pelo menos nas ciências humanas, elas praticamente desapareceram. Hoje, quase ninguém explica o comportamento humano em termos determinísticos. Como é que se explica hoje o comportamento humano? Se explica em termos historicistas. Tudo o que nós estamos vendo hoje é produto de um fenômeno caótico que é a história. A história não é linear para eles, né? A história não é linear, ela não tem uma ordem, ela não tem um fim, ela não tem um caminho. A história é uma sequência de eventos caóticos que ninguém pode controlar e que tudo que nós podemos fazer é observar como esses fenômenos acontecem sem fazer muito esforço de explicá-los. O grande ponto do historicismo é que cada evento é único e irrepetível. Cada evento é único e irrepetível. Vocês vão ver onde isso vai desembocar já já. O segundo elemento que eu menciono é a questão do irracionalismo linguístico. Já ouviu alguma coisa dizer? Advogados dizem isso todo dia. Tudo é uma questão de interpretação. Não é isso? Tudo é uma questão de interpretação. Não existe verdade, ou melhor dizendo, a verdade não é a correspondência da linguagem com o mundo. Certo? Porque, tradicionalmente, as teorias da verdade clássicas dizem que verdade é correspondência com o mundo. Então, se eu digo isso é um banco, é porque existe uma correspondência entre o signo linguístico banco e esse elemento da realidade aí, né? Então, quando alguém diz isso é verde, é porque existe uma correspondência entre o signo verde, a palavra verde, né, e os elementos físicos que fazem com que a gente enxergue o verde. Os irracionalistas linguísticos dizem que tudo isso é uma bobagem, porque não existe correspondência entre o mundo e a linguagem, porque, na verdade, a linguagem é o próprio mundo. Isso parece bem estranho, mas isso é o que todo mundo pensa hoje nos cursos de ciências humanas. A linguagem constitui o próprio mundo, não existe um mundo fora da linguagem. Isso leva aos chamados estudos críticos. O que são estudos críticos? É uma corrente na verdade, em várias ciências diferentes, os estudos críticos aparecem como uma determinada forma de pensar sobre os fenômenos sociais. E como é que se pensa sobre esses fenômenos sociais? Em termos das suas relações de poder. É isso que as pessoas chamam de marxismo cultural, né? Eu não gosto muito da expressão, então eu prefiro chamar de estudos críticos, que é como eles próprios se identificam. Então, o que o Foucault fez lá na história da sexualidade, e que a Judith Butler leva agora a cabo nas suas teorias de gênero. Foucault disse que a sexualidade é uma questão de poder. As sexualidades possíveis são determinadas por relações de poder. Não existe um jeito certo ou errado, intrinsecamente, na realidade do mundo, de se exercer a sexualidade. O que existem são discursos de poder que restringem a livre expressão da sexualidade humana. Nós falamos homem e mulher, não porque existe no mundo, Foucault não chegou tão longe, mas o princípio estava lá. Não existe no mundo alguma coisa que a gente possa chamar de homem ou masculinidade. E não existe no mundo uma coisa que nós podemos chamar de mulher ou feminilidade. Existem diversos indivíduos, uns mais parecidos do que o outro, em suas características físicas, mas eles são muito diferentes entre si. E quando nós dizemos você é um homem ou você é uma mulher, para Foucault, o que nós estamos fazendo é exercendo um poder sobre essas pessoas, limitando a maneira como elas exercem a sua sexualidade. E é exatamente isso que dá a base do que nós conhecemos hoje como teorias de gênero.
Essa senhora aí, Judith Butler, ela ensina essas verdades que eu resumi aí. Primeiro, o corpo sexual, diz Judith Butler, não é uma entidade biológica, mas é uma situação histórica, é uma ideia. Toque na sua mão, toque no seu corpo. Você não está sentindo o seu corpo, porque seu corpo não existe. O que existe é uma ideia ou uma situação histórica, que é o corpo sexual. O que Judith Butler está dizendo, então, em segundo lugar, é mais apropriadamente que existe uma distinção entre os caracteres morfológicos que determinam a sexualidade, ou seja, você tem o órgão sexual masculino, você tem o órgão sexual feminino. Isso é uma coisa, diz ela, que é a faticidade biológica, sexualidade. E existe uma outra coisa, que é a construção sexual, a construção social dos comportamentos apropriados a cada gênero, a cada sexo. E isso é gênero. Então, uma coisa é você ter o órgão sexual feminino. Outra coisa é você se comportar como a sociedade espera que você se comporte enquanto mulher. O primeiro é sexo, o segundo é gênero. E Judith Butler vai além. Ela vai dizer, então, que essa interação entre a sua sexualidade biológica e a sua expressão social de gênero não é uma coisa que está na sua natureza, mas é algo que você constrói, ela chama performativamente. O que é performance? Performance lembra a gente logo de um show, de uma peça teatral, não é isso? Você diz que um artista fez uma boa performance. E Judith Butler está pegando exatamente essa ideia do teatro para dizer que a nossa sexualidade é assim. Você não é uma pessoa do gênero feminino ou uma pessoa do gênero masculino, segundo ela. Mas você se comporta com caracteres, de maneiras que se aproximam ou se afastam do masculino e do feminino. E isso é uma construção social. E aí vem o grande ponto, né, do discurso de gênero, que é a questão da opressão. Judith Butler vai dizer que sexualidade e gênero não são escolhas livres. Deveriam ser, segundo ela, mas não são. Por quê? Por causa do que ela chama dos discursos reguladores. O que são discursos reguladores? São todas as formas de restrição social do exercício livre da sexualidade. Por exemplo, quando você vê o seu filho brincando, seu filho do sexo masculino, brincando, pegando uma boneca, e você diz para ele não fazer isso, né, por qualquer razão que seja, diz Judith Butler, você está exercendo um discurso regulador, um tipo de opressão discursiva sobre o seu filho, limitando como ele pode ou não pode exercer a sua livre expressão sexual. Mas Judith Butler é tão radical que ela diz que os discursos reguladores não estão apenas na família, na moral, na religião. Ela diz que a própria ciência é um discurso regulador, porque a ciência diz que existem dois sexos, o masculino e o feminino. Alguns dizem que existe o terceiro, né, no caso atípico dos hermafroditas. Mas há uma limitação científica da sexualidade. E Judith Butler vai dizer, isso é opressão. A ciência tem que parar de dizer que alguém nasce homem ou mulher. Essa história de cromossomo X, XY, tudo isso é opressão sobre as pessoas. Porque, na verdade, o que existe é a performatividade. Cada indivíduo tem uma sexualidade própria. É por isso que, né, abrindo parênteses aqui, as siglas do movimento LGBT têm uma letra nova a cada semana. É porque é assim que eles pensam mesmo. Eles não acreditam que existe homossexual, heterossexual, bissexual e algumas poucas outras expressões. Eles acreditam que cada um de nós exerce a sexualidade de uma maneira completamente diferente do outro.
e que nós deveríamos ser livres para exercer essa sexualidade de maneira completamente livre das amarras dos discursos reguladores. É por isso que eu fiz menção ao historicismo. No historicismo, cada evento é único e irrepetível. Exatamente essa ideia que Judith Butler pega para si e diz: cada indivíduo exerce a sua sexualidade de maneira completamente diferente dos demais. E aí ela vai então criticar o que ela chama de binarismo de gênero. Binarismo de gênero é essa ideia de que existe o gênero masculino e o gênero feminino. Judith Butler se tornou, por conta disso, inimiga do próprio feminismo, né? Alguns feministas odeiam Judith Butler e o seu movimento. Por quê? Porque se não existe uma essência do feminino, como é que eu posso ser feminista? Como é que eu posso lutar pelos direitos das mulheres se não existem mulheres? Só existem seres, indivíduos que se identificam livremente com sexualidades completamente distintas. E as feministas perceberam que as teorias de Butler vão acabar com o próprio feminismo. E aí agora, dentro do movimento feminista, porque Butler se considera membro do movimento feminista, existe uma divisão. E é por isso que se fala hoje em teoria queer, né? Teoria queer é essa ideia de que a identidade sexual, especialmente, é livre, é flexível. Gênero não é uma essência, mas é uma performance. Gênero não diz respeito a quem você é, mas como você vive. Então, eu espero que não, mas mais uma vez, um indivíduo pode de manhã performativamente atuar como alguém do gênero masculino, à tarde do gênero feminino e à noite vestir-se como um travesti. E essas são identidades, ou melhor, performances completamente livres. E você não precisa ter nenhum compromisso de identificar-se como heterossexual, homossexual, bissexual, transgênero, transexual. E a nomenclatura, cada dia, a gente precisa se atualizar, porque vai surgindo novidades. O que é, então, a teoria de gênero? As teorias de gênero são uma forma radical de negação de qualquer essência ou natureza nas coisas, especialmente na sexualidade e no exercício do gênero. 100 anos atrás, o pensador cristão Abraham Kuyper, no famoso livro Calvinismo, né, que foi uma série de palestras que ele deu na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ele falando sobre o problema da modernidade, ele disse o seguinte: o modernismo nega e abole toda a diferença e não pode descansar até ter produzido mulher-homem e homem-mulher. E colocando toda a distinção em um nível comum, destrói a vida por colocá-la sob a maldição da uniformidade. Um tipo deve responder por todos, uma uniformidade, uma posição e o mesmo desenvolvimento da vida. E tudo quanto vai além e acima disto é considerado como um insulto à consciência comum. Essa é uma frase quase profética, não é? Porque alguém escreveu em, acho que 1908, né? Não tinha havido o movimento da liberação sexual, não tinha a revolução sexual da década de 60, não tinha os Beatles para cantar Tudo que Você Precisa é Amor, e Kuyper conseguiu ver algo que está acontecendo hoje, que ele chamou da maldição da uniformidade. Em nome da diversidade, nega-se toda a diferença, e tudo que existe é o caos. Caos em todas as áreas da vida, mas aqui especialmente na expressão da sexualidade. E isso que Kuyper chamou de maldição da uniformidade, eu costumo chamar de ideologia da indistinção. Não é possível diferenciar homem e mulher a partir de uma essência, seja biológica, seja socialmente construída, porque o que existe somos indivíduos completamente diferentes e a nossa sexualidade deve ser completamente livre. Vamos rapidamente pensar sobre o problema da questão individual. Eu quero que você entenda que todas essas coisas são muito problemáticas. E todas essas coisas precisam de uma resposta muito firme dos cristãos.
nós precisamos nos opor, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já, a todo esse movimento político que tenta naturalizar as teorias de gênero. Nós precisamos, nas universidades, falar que essas ideias são absurdas e ridículas e mostrar o quão absurdas e ridículas elas são. Mas nós precisamos fazer isso reconhecendo o drama pessoal de várias pessoas próximas de nós que enfrentam problemas relacionados à sexualidade. Tentações e desafios relacionados à sexualidade. Eu tenho muita preocupação com quando nós tratamos o problema político da mesma maneira que nós tratamos o problema individual. Certo? Quando as pessoas tocam fogo numa boneca de Judith Butler, isso me causa um temor muito profundo, porque vocês estão confundindo as ideias que precisam ser combatidas com um indivíduo que sabe lá que lutas enfrenta, e seria bom que algum de nós conseguisse furar as barreiras e conversar com ela honestamente sobre os dramas que talvez ela enfrente. Isso aconteceu com uma irmã nossa, talvez vocês conheçam, né? A irmã Rosária Butterfield, né? Escreveu 2 livros fascinantes que todos vocês deveriam ler. Um deles está em português, o outro ainda não. Chama-se Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Butterfield era uma professora de estudos feministas e literatura. E era lésbica. E era anticristã. E um dia escreveu um artigo para um jornal, e um pastor presbiteriano leu esse artigo e escreveu uma carta para ela. Nesse artigo ela esculhambava o cristianismo, e o pastor, em vez de esculhambá-la de volta, se ofereceu para conversar com ela. Isso iniciou uma amizade, a história é muito bonita, vocês precisam ler o livro. Isso iniciou uma amizade entre eles e a esposa, né, a família do pastor Ken e a Rosária, e nesse caminho ela foi evangelizada, discipulada e veio à fé em Cristo. Mas essa é uma daquelas histórias que a gente acha bonito de ver, né? Ah, que lindo, a vida dela mudou e tal. Mas ela diz, a história da minha conversão não tem nada de bonita. Quando eu fui convertida, eu me senti como alguém que é atropelado por um trem. A minha vida foi completamente destruída. Ela perdeu sua posição na universidade, né? Ela mantinha um relacionamento longo com uma outra mulher, ela acabou esse relacionamento, ela perdeu todas as suas amizades na comunidade LGBT, né? A vida dela foi atropelada, literalmente. E a grande dificuldade que muitas vezes nós temos de olhar para as pessoas que passam por isso, nós não enfrentamos os mesmos problemas, ou pelo menos a maioria de nós não deve ter passado pelas mesmas lutas com relação à homossexualidade. Então nós olhamos para essas pessoas e nós simplesmente dizemos, isso é sem vergonhice. E num sentido, a própria Rosária diz que porque é pecado. Mas o pecado sexual, e isso é que é maravilhoso você entender lendo o livro dela, o pecado sexual, ele muitas vezes se apresenta de uma maneira diferente dos outros pecados. Por quê? Porque é um pecado de identidade. Ou é um pecado que foi ensinado para nós, que está ligado à nossa identidade. E foi esse o drama da Rosária. Vejam como ela olha para a sua conversão. Ela diz, afinal de contas, o que eu faria do meu passado? Eu certamente não poderia jogá-lo fora completamente. Meu passado era meu santuário, e qualquer pessoa ou cosmovisão que entrasse em meu pequeno mundo deveria se dobrar diante dele. Isso é ela antes da conversão. Eu me perguntava sobre esses cristãos. Certamente alguns deles tinham passados. O que eles faziam? Como eles abandonavam o seu passado sem perderem sua identidade? O que seria de mim sem a minha identidade lésbica? Essa é uma pergunta muito boa. E eu acredito que quase nenhum de nós aqui é capaz de responder essa pergunta. Se alguém se apresentar diante de nós e fizer apresentar essa questão para nós. Vejam a resposta da Rosária. Aqui é só um pedaço, tá? Vocês precisam ler o livro para entender tudo.
Por que é tão difícil lidar com o pecado sexual? Porque, com frequência, o pecado sexual se torna um pecado de identidade. Como nós criamos, aí ela pergunta depois, uma identidade a partir da tentação? Você faz isso confundindo aquilo que deseja com quem você é. Confundindo o que o tenta ou o que o faz tropeçar com quem você se tornará. O propósito revelado de Deus para a minha identidade sempre me prega a sua cruz. Em outro momento do livro, Rosária faz um jogo de palavras muito importante para a gente também. Alguém se aproximou dela e diz: como foi que Deus salvou você da homossexualidade? Aí ela olha e diz: Deus não me salvou da minha homossexualidade. Deus me salvou da incredulidade. O meu pecado não era a homossexualidade. O meu pecado era a incredulidade e a minha maneira de reger a minha própria vida soberbamente, sem permitir que ela fosse regida pela lei de Deus. É importante a gente saber conversar com pessoas que cruzem nosso caminho e que têm essas questões. Porque o grande desafio dessas pessoas é que elas veem a sua sexualidade como sendo parte da sua natureza, da sua essência. E é muito difícil você conseguir largar algo que você considera parte de quem você é. Somente a graça de Deus em Cristo Jesus pode fazer isso. E eu queria então passar para algumas questões bem pontuais, mais práticas sobre como orientar nossos filhos. Aí eu volto de novo, questão jurídica, questão teórica e questão individual. Do ponto de vista jurídico, eu queria só chamar a atenção de vocês para alguns textos de lei que asseguram aos pais alguma proteção. O primeiro deles está na nossa Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Certo? É um aspecto da liberdade humana a consciência, a crença, a religião. O Código Civil ele é mais específico ainda quando fala do poder dos pais sobre os filhos, o chamado poder familiar, o poder parental. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, diz o artigo 1630. E o 1634 diz que compete a ambos os pais dirigir-lhes a criação e a educação. Então vejam, primeiro, pais, vocês possuem liberdade de consciência e de crença. Segundo, cabe a vocês, é um direito e um dever ao mesmo tempo, dirigir a criação e a educação dos seus filhos. E aí vem uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário, chamado Pacto de São José da Costa Rica, e junta essas duas coisas, liberdade de consciência e de crença, com o poder familiar. E diz lá no artigo 12, parágrafo 4º, que os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Vejam, é um direito assegurado aos pais dirigir a educação dos filhos de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. Esses três textos juntos deveriam dar a todos nós uma tranquilidade muito grande para educar os nossos filhos de acordo com a fé cristã. A verdade é que as coisas não são tão simples assim, tá? Vocês me chamaram para dar orientações fáceis, mas eu não consigo, porque não é fácil. Pelo seguinte, em direito, né, não existe, né, você faz um cálculo lá e a ponte vai ficar de pé ou vai cair, engenheiro. Infelizmente, em direito, não funciona assim. O que existe aqui é, pelo menos para a maioria dos juristas, um conflito entre a autodeterminação sexual e a liberdade de consciência e de crença. Como a gente vai resolver esse conflito? A verdade é que nós ainda não sabemos como essas coisas vão se encaminhar. Se o Estatuto da Diversidade Sexual for aprovado, ele dá uma solução. A solução vai prevalecer o direito da criança à autodeterminação sexual. E os pais não podem ter ingerência nesse particular. Mas a gente não sabe se o Estatuto vai ser aprovado,
Se ele for aprovado, a gente precisa conseguir promover uma ação direta de inconstitucionalidade para que se reconheça que essa lei viola o direito de liberdade de consciência e de crença. Mas a gente não sabe como essas coisas vão se desenrolar. Então, como é que eu crio meu filho? Esqueça a lei e siga a palavra de Deus. Porque se a lei disser que você não pode educar sexualmente o seu filho, essa lei é tirânica e nós temos não apenas o direito, mas o dever. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um desafio que se apresenta para a igreja muito grave para os próximos dias. E eu penso que nós cristãos deveríamos ser mais esforçados em nos inteirar dessas coisas e em agir. Talvez vocês pudessem pensar numa associação de mães cristãs, e essa associação poderia ir até o Supremo Tribunal Federal questionar essas coisas. De pais cristãos também. Quem sabe? Essa é a questão jurídica. Vamos para a questão teórica rapidamente. Como é que você orienta seu filho sobre a sexualidade dele? Cláudia mencionou aqui algumas questões que eu achei bem pertinentes. Você não, eu cheguei já no finalzinho, mas você não exagerar, em como você lida com o seu filho, em como você enfatiza a sexualidade com o seu filho. E eu vou dar uma resposta parecida com relação a isso de um outro ponto de vista. Você não deve tratar a sexualidade do seu filho abrindo Levítico 18, Romanos 1 e pronto. 1 Coríntios 6, os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Isso é uma coisa bem deficiente para se fazer. Porque o que você quer fazer com o seu filho não é simplesmente moldar o comportamento sexual dele, mas é fazê-lo amar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. E você não faz isso só lendo Levítico 18, Romanos 1 e Coríntios 6. Também, vamos ler todas as escrituras para os nossos filhos. Mas você precisa ensinar o seu filho a ter uma visão de mundo bíblica, que é o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Você precisa moldar no seu filho a consciência de que esse é o mundo de Deus e de que ele é uma criatura e um filho de Deus. E como é que você faz isso? Eu estou aqui comparando como os humanistas veem o mundo e como nós cristãos vemos o mundo. Os humanistas têm um Deus, só que esse Deus é um ídolo. Paulo diz em Romanos 1, eles colocaram a criatura em lugar do Criador. É curioso que Paulo fala isso e logo em seguida ele vai falar da homossexualidade. Eles adoraram a criatura em lugar do Criador. E aí Paulo está bebendo da teologia do salmista. O salmista diz, tornem-se semelhantes a eles todos os que os invocam. Eles se tornam semelhantes aos ídolos. Os humanistas são idólatras, não são ateus no sentido rigoroso do termo. Eles têm um Deus, só que esse Deus não é o Deus verdadeiro, é um ídolo. Rosaria Butterfield tinha um ídolo. Judith Butler tem um ídolo. E nós precisamos dizer para os nossos filhos, os deuses do mundo são vaidade, é o que o salmista diz. Os ídolos das nações são vaidade. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos quem é Deus. Quem é Deus? Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. De onde eu tirei isso? Do breve catecismo de Westminster, pergunta 6. Nossos filhos, se você tem uma coisa para ensinar para o seu filho na sua vida, antes de morrer, é a resposta à pergunta 6 do breve catecismo. Quem é Deus? Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça e bondade e verdade. Se seu filho crescer sabendo que esse Deus existe, que ele está lá, como dizia Francis Schaeffer, seu filho, ele vai, pela graça de Deus, aprender a lidar com as tentações desse mundo. Não só sexual, todas as tentações. Ele vai aprender. Deus está lá. Ele é o meu Deus. Ele tem poder.
Ele é cheio de santidade, ele pode me julgar. Mas ele é cheio de bondade, ele pode me livrar do mal. Ele é cheio de verdade, eu posso encontrar a sua verdade na sua palavra. Eu não preciso correr para os sábios desse mundo. Já pensou se nossos filhos conhecerem a Deus dessa maneira? Os humanistas também têm uma teoria do homem, uma antropologia filosófica, que é baseada na ideia da autonomia radical. O homem pode ser o que ele quiser ser. É isso que está na base de todo o humanismo. E é isso que está na base das teorias de gênero. Você pode ser o que você quiser. E é curioso que muitos de nós falamos isso para os nossos filhos. Resquícios de uma mentalidade humanista. Meu filho, você pode ser o que você quiser, estude, você vai ser o que você quiser. Eu sinto dizer a vocês que isso é mentira. Eu queria ser médico, cirurgião cardíaco. Quando eu entrei no primeiro ano, eu descobri que biologia era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Eu não poderia ser o que eu tinha sonhado ser. Nós não podemos ser o que nós quisermos ser. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele criou homem e mulher e disse, é muito bom. A sua sexualidade não é livre, ela é governada pela obra da criação, pela norma que Deus pôs na criação. E quando eu falei lá que o que se faz na universidade são experimentos contra a realidade, eu estava me referindo a essa ideia aqui. Uma pesquisa, acho que na Dinamarca, foi feita com crianças. E essas crianças foram estimuladas a escolher profissões e brinquedos que geralmente são associados a meninos ou meninas. E crianças desde muito pequenas foram colocadas para participar desse experimento. E curiosamente as meninas escolheram os objetos mais associados à feminilidade e os homens escolheram os meninos escolheram os objetos mais associados à masculinidade. Depois, na Dinamarca, depois de décadas se ensinando teorias de gênero e feminismo e coisa e vai, o percentual de mulheres e de homens escolhendo cada profissão praticamente não mudou. As mulheres continuam escolhendo profissões mais associadas à feminilidade, os homens continuam escolhendo profissões mais associadas à masculinidade. Pessoas que fizeram cirurgias para mudar de sexo se arrependem dessa cirurgia. As taxas de suicídio aumentam depois da cirurgia. Por quê? Por quê? Porque existe um Deus que criou homem e mulher, a sua imagem. A serpente disse a Adão e Eva, vocês vão comer e vão se tornar iguais a Deus. Isso é mentira. Você não pode ser alguém diferente de quem você é, de quem você foi criado para ser. Adão e Eva comeram e não se tornaram iguais a Deus. Eles se tornaram menores do que humanos. Na queda nós nos tornamos menores do que humanos. E só em Cristo, o homem perfeito, nós voltamos a ser plenamente humanos. Os humanistas também têm uma teoria do mundo. O que é o mundo? E eles vão dizer que o mundo é o que está aqui. Que não existe ninguém governando o mundo. Que não existe nada fora do mundo. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos que essa é uma grande mentira. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que Deus é um Deus providente. Ele governa todas as ações das suas criaturas. Ele não apenas existe, conhece todas as coisas, mas ele rege o mundo com sua sabedoria e justiça. Esse mundo é o teatro da glória de Deus, como dizia Calvino. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Filho, você tem uma performance para fazer. Sim, a sua performance é pela graça de Deus ser conformado à imagem do seu filho. Esse é o seu papel no mundo. Seu papel no mundo não é se fantasiar de homem de manhã, de mulher de tarde e de travesti à noite. Mas é, pela graça de Deus e para a sua glória, viver de acordo com a sua vontade.
Esse é o mundo de Deus, meu filho. Já pensou se nossos filhos souberem dizer, melhor do que todos os filósofos em 3.000 anos de história, saber dizer o que é o mundo, o que é o homem e quem é o Deus que fez ambos? Nossos filhos, com poucos anos de idade, aprendendo poucas perguntas de um catecismo escrito 400 anos atrás, serão mais sábios do que os homens mais sábios que estão ensinando nas universidades hoje. E que bênção seria se nossos filhos aprendessem de fato essas verdades bíblicas. E por fim, irmãos, agora eu termino mesmo. Pensando sobre o aspecto individual. Eu separei mais algumas frases dos livros da Rosária, só para vocês ficarem mais curiosos de ler, porque eu penso que esse livro, principalmente o primeiro, né, que é o livro mais biográfico, né, o Dr. Carl Trueman disse que depois das Confissões de Agostinho, essa é a melhor biografia cristã já escrita, autobiografia cristã já escrita. Está comparando com um gigante, né? E aí Rosária diz o seguinte: a missão interna da Bíblia é transformar a natureza da humanidade. É por isso que os incrédulos sabem que ela é um texto perigoso. Você já ensinou para o seu filho que a Bíblia é um livro perigoso? Você já ensinou para o seu filho que a Bíblia vai expor como um espelho a maldade do coraçãozinho dele e que por conta disso ele vai sofrer a tristeza segundo Deus que produz arrependimento? Rosária diz: minha nova afeição, quando ela se converte, não foi a heterossexualidade, mas Jesus. Eu fui convertida não da homossexualidade, mas da incredulidade. Você já ensinou para o seu filho isso? Que o que ele precisa se preocupar na vida não é com quem ele vai casar, que profissão ele vai ter, que nota ele vai tirar, mas é Jesus, amar Jesus e viver de acordo com a sua vontade. Depois da sua conversão, ela não virou heterossexual da noite para o dia. Ela diz: eu ainda me sentia como uma lésbica em meu corpo e coração. Eu sentia como se aquela fosse a minha real identidade. Mas qual é a minha verdadeira identidade? A Bíblia deixa claro que o real e o verdadeiro têm uma relação complicada deste lado da eternidade. Hoje ela é uma mulher casada, tem filhos adotivos, porque ela já casou tarde, tem muitos filhos. Mas será que é isso o que realmente importa quando a gente olha para a história de Rosária? Que ela deixou de ser homossexual e virou heterossexual? Ou que ela descobriu a sua verdadeira identidade? E aqui eu quero encerrar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que identidade não está relacionada com quanto dinheiro eles têm, com quantos brinquedos eles têm, com que profissão eles têm, com que nota eles tiram na faculdade, na escola e na faculdade, com que tipo de desejo sexual eles sentem. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que a identidade deles, eles vão compreender quando eles olharem para Cristo. União com Cristo. Essa é aí onde a gente vai encontrar a nossa identidade. Não é isso que Paulo diz? Paulo diz: eu era judeu, eu era da tribo de Benjamim, eu era fariseu, eu era todas essas coisas. Mas o que foi que eu considerei tudo isso? Eu considerei como refúgio para ser achado em Cristo, para conhecer a Cristo e ser achado nele. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. A sua identidade é a união com Cristo. Você foi morto com ele no batismo, diz Paulo em Romanos 6, e você ressuscitou com ele em novidade de vida. É isso que você é. Então agora viva de acordo com essa natureza. Viva para a glória de Deus como escravo da justiça, porque é isso que você é. Meus irmãos, os desafios são muito grandes. Muito grandes. Desafios na sociedade, desafios na universidade e desafios talvez dentro da nossa casa. Eu temo dizer a vocês que a minha impressão é de que muitas famílias cristãs nos próximos anos terão de lutar com problemas desse tipo dentro da sua casa. E isso é triste, claro que é, mas Deus nos chama a confiar nele. Deus nos chama a andar em obediência à sua vontade. Ele fez promessas a nós.
Ele disse: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E com essa confiança no Deus do pacto, nós certamente vamos receber dele graça e força para enfrentar todos os desafios, seja na área da sexualidade, seja em qualquer outra área, para a glória do nome dele e para o bem das nossas famílias. Amém. Obrigado.